Capítulo 6. Nina. Nina não conseguia parar de encarar Comfrey. Ele era um pouco mais baixo do que o filho, tinha os ombros mais largos e uma coloração classicamente Kyles, cabelo vermelho escuro e vibrante e aquela pele branca da cor do sal densamente nublado de sardas pelo sol Zimene. E apesar de seus olhos terem o mesmo cinza claro dos de Jasper, havia seriedade neles, um tipo de calor confiante que diferia da energia crepitante de Jasper. Não era apenas o prazer de tentar encontrar Jasper nos traços de seu pai que mantinha a atenção de Nina no agricultor. É que havia algo muito estranho em ver uma pessoa tão normal de pé no casco de pedra de um mausoléu vazio, cercado pelo que havia de pior em Quererdan, ela inclusive. Nina estremeceu e puxou o velho cobertor de cavalo que estava usando como um embrulho, enrolando-se nele com mais força. Ela tinha começado a contabilizar sua vida em dias bons e dias ruins, e graças ao trabalho de Connor Smith, isso estava se tornando um dia muito ruim. Ela não podia permitir que ele tirasse o melhor dela, não quando estavam tão perto de resgatar a Inês. Esteja bem, Nina desejou silenciosamente, esperando que seus pensamentos pudessem cortar o ar, atravessar as águas dos portos de Quererdan e chegar à sua amiga. Fique segura e inteira e espere por nós. Nina não estava em Velgeluk quando Van Eck levou a Inês como refém. Ela ainda estava tentando limpar a parede de seu organismo, presa na neblina de sofrimento que tinha começado na viagem de volta de Gelhom. Ela disse a si mesma que devia ser grata pela memória daquela miséria por cada minuto agitado e dolorido que passou vomitando. A vergonha de Mathias testemunhando tudo, segurando seus cabelos, esfregando sua testa, segurando-a o mais gentilmente que podia enquanto ela discutia, tentava persuadi-lo, gritava com ele pedindo mais Parém. Obrigou-se a lembrar de todas as coisas terríveis que havia dito, de todos os apelos selvagens que havia feito, de cada insulto ou acusação que tinha lançado sobre ele. Você gosta de me ver sofrer. Você quer que eu implore, não é? Por quanto tempo esperou para me ver assim? Pare de me castigar, Mathias. Ajude-me. Seja bom para mim. Eu serei boa para você. Ele havia absorvido tudo em um silêncio estoico. Ela se agarrou com firmeza àquelas lembranças. Precisava delas do modo mais vívido, brilhante e embaraçoso possível para lutar contra a vontade de usar a droga. Ela não queria ficar desse jeito nunca mais. Agora ela olhava para Mathias, o cabelo dele nascendo grosso e dourado, tão comprido que havia começado a enrolar sobre as orelhas. Ela amava poder vê-lo e odiava também, porque ele se recusava a dar-lhe o que ela queria, porque ele sabia o quão desesperadamente ela precisava disso. Depois que Cass os acomodou no véu negro, Nina havia aguentado 2 dias antes de fraquejar e pedir a Quay outra dose de Parém. Uma dose pequena, só uma provadinha, algo para acalmar a vontade incessante. Os suadouros haviam passado, os surtos de febre. Ela podia andar e falar, e também ouvir Cass e os outros bolando seus planos. Mas mesmo quando cuidava das suas tarefas, bebia as xícaras de caldo de carne e chá entupido de açúcar que Mathias colocava na frente dela, a necessidade continuava lá, incessante, arranhando seus nervos com dentes serrilhados para frente e para trás, minuto a minuto. Quando ela se sentou ao lado de Quay, o pedido que fez não foi de caso pensado. Eles haviam conversado em Shu, em voz baixa. Ela tinha escutado Quay reclamar da umidade da tumba, e então as palavras simplesmente saíram de sua boca. Você tem mais? Ele nem se deu ao trabalho de perguntar o que ela queria dizer com isso. Entreguei tudo a Mathias. Entendo, disse ela. Talvez tenha sido o melhor. Ela sorriu, ele sorriu, ela quis estraçalhar o rosto de Quay com as unhas, porque ela não podia nem pensar em impedir a Mathias. Jamais. E até onde sabia, ele havia jogado no mar qualquer resquício da droga que havia sobrado com Quay. O pensamento a encheu de um pânico tão grande que ela teve de correr para fora e vomitar o pouco que havia no estômago na frente de um dos mausoléus em ruínas. Ela cobriu a sujeira com terra,
Depois encontrou um lugar tranquilo para se sentar sob uma treliça de eras e chorar copiosamente. Vocês são um bando de vagabundos inúteis, ela disse para os túmulos silenciosos. Eles não pareceram se importar. E ainda assim, de alguma forma, a quietude do véu negro a confortou, a acalmou. Ela não sabia explicar o motivo. Os recantos dos mortos nunca haviam lhe oferecido consolo. Ela descansou por um tempo, secou as lágrimas e, quando teve certeza de que a pele manchada e os olhos lacrimejantes não a entregariam, voltou para junto dos outros. Você sobreviveu à pior parte, disse a si mesma. A Parene está fora de alcance e agora você pode parar de pensar nisso. E ela conseguiu não pensar por um tempo. Mas então, na noite anterior, quando se preparava para se aproximar de Cornelia Smith, ela cometeu o erro de usar seu poder. Mesmo com a peruca, as flores, o traje e o espartilho, ela não se sentia à altura do papel de sedutora. Então encontrou um espelho no Clube Cúmulos e tentou trabalhar em suas olheiras. Era a primeira vez que tentava usar seu poder desde a recuperação. Ela começou a suar com o esforço, e assim que o roxo desapareceu, veio a vontade de consumir Parém, um golpe rápido e duro no peito. Ela se curvou, agarrando-se na pia, sua mente cheia de pensamentos devastadores de como ela poderia fugir, quem poderia lhe fornecer a droga, pelo que ela poderia trocá-la. Ela se forçou a pensar na vergonha que havia passado no barco, no futuro que poderia construir com Métias, mas pensar em Inés foi o que a trouxe de volta à sanidade. Ela devia sua vida a Inés e não a abandonaria com Eck de jeito nenhum. Ela não era essa pessoa, recusava-se a ser. De algum modo, Nina conseguiu se recompor, jogou água no rosto, beliscou as bochechas para deixá-las rosadas. Ainda parecia abatida, mas com determinação havia puxado o espartilho para cima e armado o sorriso mais brilhante que podia oferecer. Faça isso direito e Smith não ficará olhando para o seu rosto. Nina disse a si mesma e, confiante, atravessou as portas para pescar o seu peixe. Mas assim que terminou o trabalho, quando conseguiram a informação da qual precisavam e todos foram dormir, ela remexeu nos poucos pertences de Métias, espiando os bolsos de suas roupas, sua frustração crescendo a cada segundo que passava. Ela o odiava Quay, odiava aquela cidade estúpida. Com nojo de si mesma, ela se enfiou embaixo das cobertas. Métias sempre dormia com as costas viradas para a parede, um hábito dos dias passados no Hellgate. Ela deixou as mãos vagarem pelos bolsos de Métias, tentando tatear os forros de suas calças. Nina? Ele perguntou sonolento. Estou com frio, ela disse, suas mãos prosseguindo a busca. Ele deu um beijo em seu pescoço, depois, abaixo de sua orelha. Ela nunca havia se permitido beijá-lo desse jeito. Nunca tivera a chance. Eles estiveram ocupados demais, desemaranhando o novelo de suspeita, desejo e lealdade que os unia. E depois que havia consumido a Parém, a droga era tudo que ela conseguia pensar, mesmo agora. O desejo que sentia era pela droga, não pelo corpo que ela sentia se mover sob suas mãos. Ela não beijou seus lábios, contudo. Ela não deixaria que a Parém tirasse isso dela também. Ele resmungou de leve. Os outros estão todos dormindo. Então ele segurou as mãos dela. Pare. Métias, não está comigo. Ela libertou as mãos num puxão, a vergonha rastejando por sua pele como fogo sobre o chão da floresta. Então quem a tem? Ela murmurou. Cass. Ela ficou em silêncio. Vai rastejar para cima da cama dele? Nina soltou um resmungo de descrença. Ele cortaria minha garganta. Ela queria expressar seu desamparo com um grito. Com Cass não haveria barganha. Ela não podia intimidá-lo da maneira que poderia ter intimidado Wylan ou negociar com ele como poderia com Jasper. O cansaço bateu de repente, um jugo em seu pescoço, a exaustão pelo menos moderando sua necessidade frenética. Ela repousou a testa no peito de Métias. Odeio isso, ela disse. Te odeio um pouquinho, Druskell. Estou acostumado. Vem cá. Ele passou os braços em torno dela e a colocou para falar sobre Ravika, sobre a Inés. Ele a distraiu com histórias,
deu nome aos ventos que sopravam por Fierda, contou-lhe sobre sua primeira refeição no salão dos Driscoll. Em certo ponto, ela deve ter adormecido, porque só voltou a ficar consciente quando escavou o caminho para fora de um sono pesado e sem sonhos, acordada pelo som de alguém abrindo com força a porta da tumba. Mathias e Cass tinham voltado da universidade. Em suas roupas havia buracos queimados causados por algum tipo de bomba fabricada por Wylan. Jasper e Wylan vinham logo atrás, olhos arregalados e ensopados com a chuva da primavera que havia começado a cair, com um fazendeiro musculoso com jeito de Kyles a reboque. Nina sentiu como se tivesse recebido algum tipo de presente adorável dos santos, uma situação desconcertante e louca o bastante para distraí-la. Embora a vontade de Parrain tivesse amenizado desde o frenesi na noite anterior, ela ainda estava lá, e Nina não sabia como iria sobreviver à missão daquela noite. Seduzir Smith tinha sido apenas a primeira parte do plano deles. Cass estava contando com ela, a Inês estava contando com ela. Precisavam que ela fosse uma corporalnik, não uma viciada com tremores que se cansava só de usar uma pequena porção de seus poderes. Mas Nina não tinha como pensar em nada disso com Colm Farrey ali de pé amassando seu chapéu. E Jasper com cara de quem preferia estar comendo uma pilha de waffles cobertos de vidro moído do que tendo de lidar com ele. Já Cass, bem, ela não fazia ideia do que esperar de Cass. Raiva, talvez algo pior. Cass não gostava de surpresas ou de vulnerabilidades potenciais. E o pai de Jasper era uma vulnerabilidade muito encorpada e desgastada pelo vento. Mas, após ouvir Jasper descrever, de forma resumida, Nina suspeitou, sem pausa para respirar, como eles haviam escapado da universidade. Cass simplesmente se apoiou em sua bengala e disse: "Vocês foram seguidos?" "Não", Jasper respondeu, balançando a cabeça de forma decidida. "Wylan, como se eriçou. Você duvida da palavra do meu filho?" "Não é pessoal, papi", disse Jasper. "Ele duvida da palavra de todo mundo." Cass manteve a expressão serena, sua voz áspera e pétrea, tão calma e agradável que Nina sentiu os pelos do braço se arrepiarem. "Me desculpe, Sr. Ferry. Um hábito que todos desenvolvemos no Barrel. Confie, mas confirme." "Ou não confie em nada", murmurou Mathias. "Wylan?" Cass repetiu. Wylan colocou a bolsa sobre a mesa. Se eles conhecessem a passagem, teriam nos seguido ou haveria alguém esperando por nós na loja de impressão. Nós os despistamos. "Contei cerca de 10 no telhado", disse Cass, e Mathias assentiu, confirmando. "Parece correto", disse Jasper. "Mas não tenho certeza. Eles estavam com o sol a favor." Cass se sentou, seus olhos escuros concentrados no pai de Jasper. "Você foi usado de isca." "Perdão, jovem? O banco cobrou o seu empréstimo?" Colm piscou, surpreso. "Bem, sim. Na verdade, eles me enviaram uma carta com palavras um tanto severas avisando que eu havia me tornado um risco instável de crédito. Disseram que se eu não pagasse a quantia total, eles seriam forçados a tomar medidas legais." Ele se virou para o filho. "Escrevi para você, Jess." Sua voz soou confusa, não acusatória. Eu não tenho conseguido pegar a correspondência." Depois que Jasper havia parado de frequentar a universidade, ele ainda conseguia receber cartas por lá? Nina se perguntou como ele havia mantido essa farsa por tanto tempo. Talvez isso tenha sido mais fácil pelo fato de Colm estar a um oceano de distância e pelo seu desejo de acreditar no filho. Um alvo fácil, Nina pensou com tristeza. Independente de seus motivos, Jasper vinha enganando o próprio pai. "Jasper", disse Colm. "Eu estava tentando conseguir o dinheiro, papi. Eles estão ameaçando tomar a fazenda." Jasper olhava fixamente para o chão da tumba. "Eu estava perto. Estou perto." "Do dinheiro?" Agora Nina ouviu a frustração na voz de Colm. "Estamos sentados em uma tumba. Acabaram de atirar na gente." "O que o fez pegar um navio para Caterham?" Cass perguntou. "O banco adiantou a data da cobrança", Colm disse indignado. "Simplesmente disseram que meu tempo havia sido esgotado. Tentei falar com Jasper, mas quando ele não me respondeu, pensei que..."
Pensou que deveria ver o que seu menino brilhante estava aprontando por aqui nas ruas escuras de Quérdon. Temi pelo pior. Essa cidade tem certa reputação. Uma bem merecida, posso garantir, disse Cass. E quando você chegou? Fiz algumas perguntas na universidade. Eles disseram que ele não estava matriculado, então fui falar com a polícia. Jasper estremeceu. Oh, papi, com as Tedwatch. Com esmagou o seu chapéu com vigor renovado. E onde você queria que eu fosse, Jess? Você sabe o quanto é perigoso para alguém como você. Papi, disse Jasper, finalmente olhando seu pai nos olhos. Você não contou a eles que eu sou... É claro que não. Grisha, porque nenhum dos dois conseguia dizer isso? Colm jogou no chão o pedaço de feltro que um dia tinha sido seu chapéu. Não entendo nada disso aqui. Por que você me traria a esse lugar horrível? Por que atiraram em nós? O que aconteceu com seus estudos? O que aconteceu com você? Jasper abriu a boca, mas acabou fechando-a. Pai, eu... Foi minha culpa, Welland se intrometeu. Todos os olhares se voltaram para ele. Ele estava preocupado com o empréstimo no banco, então deu um tempo nos estudos para trabalhar com um armeiro local, Nina ofereceu. Nina, Mathias a advertiu num murmúrio. Ele precisa da nossa ajuda, ela sussurrou. Para mentir para o próprio pai? É uma mentirinha totalmente diferente. Ela não fazia ideia de para onde o Welland estava conduzindo a história, mas ele claramente precisava de ajuda. Isso, o Welland disse ansiosamente. Um armeiro. E então eu contei a ele sobre um negócio. Eles foram enganados, disse Cass. Sua voz soou fria e firme, como sempre, mas ele se manteve rígido, como se caminhasse sobre um terreno incerto. Ofereceram aos dois uma oportunidade de negócio que parecia boa demais para ser verdade. Colm desabou numa cadeira. E quando parece bom demais... Geralmente é, disse Cass. Nina teve a sensação estranha de que ao menos uma vez ele estava sendo sincero. Você e seu irmão perderam tudo? Colm perguntou a Wylan. Meu irmão? Wylan retrucou sem entender. Seu irmão gêmeo, disse Cass, olhando para Quay, que calmamente observava a cena. Sim, eles perderam tudo. O irmão de Wylan não falou uma palavra desde então. Ele parece ser do tipo quieto, disse Colm. E vocês todos são... estudantes? De certa forma, disse Cass. Que passam suas horas livres em um cemitério. Não podemos falar com as autoridades, contar a eles o que aconteceu? Esses vigaristas podem ter feito outras vítimas. Bem, Wylan começou a falar, mas Cass o silenciou com um olhar. Um silêncio estranho caiu sobre a tumba. Cass sentou-se à mesa. As autoridades não podem ajudar, disse ele. Não nessa cidade. Por que não? Porque a lei aqui é o lucro. Jasper e Wylan tentaram pegar um atalho. A Steadwatch nem vai se dar ao trabalho de secar suas lágrimas. Às vezes, o único modo de obter justiça é fazê-la com as próprias mãos. E é aí que você entra. Cass assentiu. Nós iremos recuperar o seu dinheiro. Você não perderá a sua fazenda. Mas você precisará agir fora da lei para conseguir isso, disse Colm, balançando a cabeça cansado. Você nem parece ter idade suficiente para se formar. Quéridon foi minha escola. E posso lhe dizer uma coisa. Jasper nunca teria vindo pedir minha ajuda se ele tivesse qualquer outro lugar para ir. Você não pode ser tão ruim, garoto, Colm disse de forma meio áspera. Ainda não viveu o bastante para acumular sua parcela de pecado. Eu aprendo rápido. Posso confiar em você? Não. Colm pegou seu chapéu amassado novamente. Posso confiar que você ajudará Jasper a passar por isso? Sim. Colm suspirou e olhou para todos ao seu redor. Nina se endireitou. Vocês todos me fazem me sentir muito velho. Experimente passar um pouco mais de tempo em Quéridon, disse Cass. Aí se sentirá um ancião. Em seguida, ele inclinou a cabeça para um lado, e Nina viu aquele olhar distante e calculador em seu rosto. Você tem o rosto de um homem honesto, Sr. Ferry. Colm lançou um olhar intrigado para Jasper. Bem, espero que sim.
E obrigado por ressaltar isso. Não foi um elogio, disse Jasper. E eu conheço essa cara, Cass. Não se atreva a começar a pôr essas engrenagens em movimento. A única resposta de Cass foi uma piscadela lenta. Qualquer que fosse o esquema em andamento em seu cérebro diabólico, era tarde demais para impedi-lo. Onde está hospedado? No Avestruz. Não é seguro voltar lá. Vamos transferi-lo para o Hotel Grand Denner. Vamos registrá-lo com um nome diferente. Mas por quê? Como falou atabolhado. Porque algumas pessoas querem matar Jasper, e elas já usaram você como isca para tirá-lo de seu esconderijo. Não tenho dúvida de que querem pegá-lo como refém, e já tem coisa demais acontecendo nesse sentido. Cass rabiscou algumas instruções para Rory e entregou-lhe uma pilha bem grossa de Krugs. Sinta-se à vontade para fazer suas refeições no restaurante, Sr. Ferry. Mas gostaria que deixasse os pontos turísticos para lá e ficasse dentro do hotel até entrarmos em contato. Se alguém perguntar o que veio fazer, está aqui para um pouco de descanso e relaxamento. Com analisou Rory e depois Cass. Ele suspirou de um jeito decisivo. Não, eu agradeço, mas isso é um erro. Ele se virou para Jasper. Encontraremos outro jeito de pagar a dívida, ou começaremos do zero em outro lugar. Você não abrirá a mão da fazenda, disse Jasper. Ele baixou a voz. Ela está lá. Não podemos deixá-la para trás. Jazz. Por favor, papi. Por favor, deixe-me consertar as coisas. Eu sei... Ele engoliu o restante das palavras, os ombros ossudos se estreitando. Sei que te desapontei. Só peço que me dê mais uma chance. Nina suspeitou que ele não estivesse se dirigindo apenas ao pai. Nós não pertencemos a este lugar, Jess. É tudo muito barulhento, muito sem lei, não faz sentido. Senhor Farley, Cass disse tranquilamente. Sabe o que dizem sobre caminhar em um pasto para vacas? Jasper ergueu as sobrancelhas e Nina teve de sufocar uma risada nervosa. O que o bastardo do Barry sabia sobre pastagens para vacas? Mantenha a cabeça baixa e preste atenção por onde pisa. Colm respondeu. Cass assentiu. Basta pensar em Caerdan como um enorme pasto para vacas. O canto da boca de Colm se ergueu no sorriso mais sutil. Dê-nos 3 dias para recuperar seu dinheiro e levar você e seu filho de volta para Cash em segurança. Isso é realmente possível? Nesta cidade, tudo pode acontecer. Não é um pensamento que me encha de confiança. Ele se levantou e Jasper ficou de pé na mesma hora. Pap, 3 dias, Jasper. Depois disso, vamos para casa, com ou sem o dinheiro. Ele pousou a mão no ombro de Jasper. E pelos santos, tenha cuidado, todos vocês. Nina sentiu um nó repentino na garganta. Mathias havia perdido sua família para a guerra. Nina havia sido tirada de sua família para treinar quando era apenas uma garotinha. Wylan praticamente fora expulso da casa de seu pai. Quay havia perdido seu pai e seu país. E Cass? Ela não queria saber de que ruela escura Cass havia escapado. Mas Jasper tinha um lugar para ir. Alguém para cuidar dele. Alguém para dizer, vai ficar tudo bem. Ela teve uma visão de campos dourados sob um céu sem nuvens, uma casa de tábuas protegida por vento por uma linha de carvalhos vermelhos, algum lugar seguro. Nina desejou que Colm Ferry pudesse entrar no escritório de Jean Van Eyck e dizer a ele para devolver a Inês ou se preparar para tomar um murro na boca. Desejou que alguém naquela cidade pudesse ajudá-los, que não estivessem tão sozinhos. Desejou que o pai de Jasper pudesse levar todos com ele. Ela nunca havia visitado Novizem, mas o anseio por aqueles campos dourados era como sentir saudade de casa. Tola, ela disse a si mesma, infantil. Cass estava certo. Se eles queriam justiça, teriam de fazê-la com as próprias mãos. Aquilo não confortou as batidas de seu coração, mas então Colm estava se despedindo de Jasper e desaparecendo pelos túmulos de pedra com Rory e Speck. Ele se virou para acenar e partiu. Eu devia ir com ele, disse Jasper parando perto da porta. Ele praticamente foi morto por sua causa uma vez, disse Cass. Nós sabemos quem armou a emboscada na universidade? Wylan perguntou.
O pai de Jasper falou com a Steadwatch, disse Mathias. Tenho certeza de que muitos dos oficiais são suscetíveis a suborno. É verdade, disse Nina. Mas não pode ser uma coincidência que o banco tenha exigido o pagamento do empréstimo justo agora. Wylan sentou-se à mesa. Se os bancos estão envolvidos, meu pai pode estar por trás disso. Pekka Rollins também tem influência nos bancos, disse Cass, e Nina viu sua mão enluvada a se contrair sob a cabeça de corvo de sua bengala. Será que eles estão trabalhando juntos? Ela perguntou. Jasper esfregou as mãos cansadas no rosto. Por todos os santos e por sua tia Eva, vamos torcer para que não. Não estou descartando nenhuma possibilidade, disse Cass. Mas nada disso muda o que precisa acontecer hoje à noite. Aqui. Ele se esticou para pegar algo dentro de um dos nichos na parede. Meus revólveres! Jasper gritou, agarrando-o junto ao peito. Oh, olá, minhas belezinhas! Seu sorriso era deslumbrante. Vocês conseguiu de volta! O cofre do Cumulus é fácil de invadir. Obrigado, Cass. Obrigado. Qualquer indício de cordialidade que Cass tivesse demonstrado ao pai de Jasper havia desaparecido, tão fugaz quanto o sonho daqueles campos dourados. Do que vale um atirador sem suas armas? Cass perguntou, parecendo alheio ao modo como o sorriso de Jasper desapareceu. Você passou tempo demais no vermelho. Todos nós passamos. Esta é a noite que começaremos a pagar nossas dívidas. Agora a noite havia caído, e eles estavam a caminho de fazer exatamente isso. Uma lua polida brilhando sobre eles como um olho branco vigilante. Nina ajeitou as mangas. A onda de frio tinha amenizado e eles estavam no fim da primavera, ou o equivalente a isso em Kersh. O calor úmido, claustrofóbico da boca de um animal, aliviado somente por tempestades breves e imprevisíveis. Mathias e Jasper tinham partido para as docas mais cedo, para garantir que o Gondel estivesse no lugar. Em seguida, todos foram para o ponto de embarque, deixando Quay no véu negro com Rory e Spect. O barco atravessou a água silenciosamente. À frente, Nina podia ver o brilho das luzes guiando-os adiante. Os revólveres de Jasper estavam de volta aos seus quadris e tanto ele como Mathias tinham rifles pendurados nos ombros. Cass tinha uma pistola no casaco e aquela bengala demoníaca, e Nina viu Wylan apoiar a mão na sua mochila. Estava cheia de explosivos, bombas de luz e sabe-se lá mais o quê. É melhor que estejamos certos sobre tudo isso, disse Wylan num suspiro. Meu pai vai estar preparado. Estou contando com isso, Cass respondeu. Nina roçou os dedos no punho da pistola, enfiada no bolso de seu casaco leve de primavera. Ela nunca havia precisado de uma arma antes, nunca quis carregar uma. Porque eu era a arma. Mas ela não confiava em si mesma agora. O controle sobre seu poder parecia frágil, como se continuasse tentando alcançar algo que estava só um pouco mais distante do que ela tinha pensado. Ela precisava saber se ele estaria lá naquela noite. Não podia cometer um erro, não quando a vida de Inés dependia disso. Nina sabia que, se ela tivesse estado em Velgeluk, a batalha teria seguido um rumo diferente. A Inés nunca teria sido capturada se Nina estivesse forte o bastante para enfrentar os capangas de Van Eck. E se ela tivesse consumido Parém, ninguém poderia enfrentá-la. Nina chacoalhou a cabeça com força. Se tivesse consumido Parém, você estaria completamente viciada e bem adiantada no seu caminho para a barcaça da ceifadora. Ninguém falou enquanto eles atracavam e desembarcavam o mais rápido e silenciosamente possível. Cass gesticulou, pedindo que assumissem suas posições. Ele se aproximaria pelo norte, Mathias e Wylan pelo leste. Nina e Jasper seriam responsáveis pelos guardas na fronteira oeste do perímetro. Nina flexionou os dedos. Silenciar 4 guardas? Aquilo devia ser fácil. Algumas semanas atrás teria sido. Diminua suas pulsações, mande-os silenciosamente para a inconsciência sem deixar nenhum alarme soar. Mas agora, ela se perguntava se era a umidade ou seu próprio suor de nervosismo que fazia com que as roupas grudassem de maneira tão incômoda à sua pele. Cedo demais, ela avistou os primeiros 2 guardas em seus postos. Eles estavam apoiados no muro baixo de pedra, rifles encostados ao lado deles, sua conversa subindo e descendo em um zumbido preguiçoso. Moleza. Bote-os para dormir, disse Jasper. Nina se concentrou nos guardas,
deixando seu próprio corpo entrar em sintonia com o deles, procurando seus batimentos cardíacos, o correr de seu sangue. Foi como cambalear às cegas no escuro. Simplesmente não havia nada lá. Vagamente ela tinha consciência da silhueta de seus corpos, um traço de conhecimento, mas foi tudo. Ela os via com seus olhos, os ouvia com os ouvidos, mas o resto era silêncio. Aquele outro sentido dentro dela, o dom que estava ali desde que conseguia se lembrar, o coração do poder que tinha sido sua companhia constante desde criança, tinha simplesmente parado de bater. Ela só conseguia pensar na Parém, na alegria, na facilidade, como se o universo repousasse na ponta de seus dedos. O que está esperando? Disse Jasper. Alertado por algum som ou simplesmente pela presença deles, um dos guardas olhou de relance na direção em que estavam, percrustando as sombras. Ele levantou o rifle e sinalizou para que seu companheiro o seguisse. Eles estão vindo para cá. Jasper pôs as mãos em suas armas. Pelos santos! Se Jasper tivesse que atirar, os outros guardas seriam alertados, o alarme soaria e todos os esforços iriam por água abaixo. Nina se concentrou com toda a sua força de vontade. Ela foi tomada pelo desejo da Parém, tremendo por seu corpo, cravando suas garras determinadas em seu crânio. Ela o ignorou. Um dos guardas vacilou, caiu de joelhos. Gillis, disse o outro guarda. O que é isso? Mas ele não era tolo a ponto de baixar sua arma. Alto lá! Ele gritou na direção deles, ainda tentando dar apoio ao amigo. Identifiquem-se! Nina, Jasper sussurrou furiosamente. Faça alguma coisa! Nina cerrou o punho, tentando apertar a laringe do guarda e evitar que ele gritasse por ajuda. Identifiquem-se! Jasper sacou a arma. Não, não, não. Ela não seria o motivo de o plano dar errado. A Parém devia matá-la ou deixá-la em paz, e não prendê-la a um purgatório impotente e miserável. A raiva a varreu por dentro. Uma raiva clara, perfeita, concentrada. Sua mente se expandiu, e de repente ela havia segurado algo. Não um corpo, mas algo. Ela captou um movimento de canto de olho, uma vaga silhueta emergindo das sombras, uma nuvem de poeira que disparou na direção do guarda que estava de pé. Ele a golpeou como se tentasse afastar um enxame de mosquitos, mas a coisa as uniu mais rápido, um borrão quase invisível. O guarda abriu a boca para gritar e a nuvem desapareceu. Ele soltou um gemido e caiu para trás. Seu compatriota ainda estava se balançando tonto sobre os joelhos. Nina e Jasper avançaram, e Jasper deu uma pancada na nuca do guarda com o punho de seu revólver. O homem desabou no chão, inconsciente. Examinaram o outro guarda cautelosamente. Ele estava deitado de olhos abertos, vidrados no céu estrelado. Sua boca e narina estavam sufocadas por uma fina poeira branca. Você fez isso? Perguntou Jasper. Ela havia feito? Era como se Nina pudesse sentir a poeira em sua própria boca. Aquilo não era possível. Um Corporalnik era capaz de manipular o corpo humano, mas não matéria inorgânica. Isso era o trabalho de um fabricador, um bem forte. Não foi você? Agradeço pelo voto de confiança, mas isso tudo é obra sua, sua linda. Eu não pretendia matá-lo. O que ela havia pretendido? Apenas silenciá-lo. Numa linha fina, a poeira escorria do canto dos lábios partidos do homem. Tem mais 2 guardas, disse Jasper, e estamos ficando sem tempo. O que acha de simplesmente nocautearmos esses com um golpe na cabeça? Sofisticado. Gosto disso. Nina sentiu uma estranha sensação rastejando por todo o seu corpo, mas a fome de Parém não estava mais gritando dentro dela. Eu não pretendia matá-lo. Isso não importava. Não podia importar agora. Os guardas estavam fora de combate e o plano estava em andamento. Venha, disse ela. Vamos salvar nossa garota.